Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Como é que você está? Como é que estão os seus dias? Como é que está tudo aí? Espero que você esteja bem, sua família também esteja bem. Mais um estudo bíblico, semana 16 do nosso circuito bíblico. Eu quero compartilhar um texto que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, já ouviu alguém falar e você já deve ter visto alguma coisa falando disso, que é o texto que está em Lucas, capítulo 8. Então, é a parábola do semeador. Eu vou passar nela, a parábola, e eu quero dar ênfase somente à explicação que Jesus dá para os seus discípulos ali no pé de ouvido, batendo um papinho com eles. E eu quero, antes de aprofundar no texto, chegar no texto, eu quero orar com você, pedindo que, de fato, o Espírito de Deus fale com a gente e que seja real a presença do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida a partir da nossa reflexão bíblica. Vamos orar? Paizinho, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a sua palavra é viva e ela nos alcança. À medida que a gente vai lendo sobre ela, ela vai nos lendo e o Senhor vai falando com a gente. Eu peço que, de maneira muito, muito especial, seja mesmo o Teu Espírito Santo que fale com a gente hoje. Que seja gostoso, que seja transformador, que seja bom, que seja para o crescimento. Eu peço que seja sobrenatural essa sua atuação sobre a vida de cada pessoa que está assistindo nesse momento esse estudo. Eu oro agradecido, descansando e confiando no seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Capítulo 8 de Lucas conta a história, a parábola que Jesus conta do semeador. Você já deve saber, a partir aqui do versículo 4, né? Você lembra que a parábola é contada assim. Existem sementes que caem à beira do caminho, existem sementes que caem entre as pedras, existem sementes que caem entre os espinhos e sementes que caem à beira em terra boa. São 4 tipos de sementes. Isso você vai ver a partir do versículo 4. E chega aqui no versículo 11, Jesus dá a explicação de cada uma dessas coisas, da semente que cai em cada terreno e o que ele quer ensinar com isso. E a gente vai tentar aprender a partir desse texto que tanta gente já falou para você e você já ouviu tantas histórias e eu espero, tantas mensagens também, e eu espero que sim, seja algo que chegue para você. A partir do versículo 11, diz assim: este é o significado da parábola. A semente, essa semente que cai em 4 tipos de solos diferentes, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Aquilo que eu estou fazendo agora, eu estou pregando a palavra de Deus para você. Então ela é a palavra, a Bíblia, ela é o conhecimento sobre ela, mas ela é a ministração da palavra de Deus. Versículo 12. As sementes, as que caíram à beira do caminho, são as pessoas, são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Existe um lugar espiritual que é real, eu creio, e a Igreja de Cristo crê, que a palavra, a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo tem tanto interesse de dominar a sua mente. Por isso que ele tem tanto interesse de que a palavra não chegue até você, ou que não permaneça em você. Porque quando a palavra alcança, quando a palavra chega a você,
a fé acontece. Você se fortalece. Você crê no sobrenatural, você crê nos milagres, você crê na ação de Deus sobre a sua vida. Reconhecendo isso, reconhecendo que existe esse interesse de Satanás, de que muitos não conheçam a palavra de Deus, ele corre atrás para roubar de você qualquer porção da palavra que foi lançada no seu coração. Então, o primeiro tipo de terreno que a semente, que é a palavra, a semente da parábola, que é a palavra, é lançada, é a semente lançada no caminho, que caiu no caminho. Essa semente é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas rapidamente o diabo vem e rouba a palavra do seu coração. Um exemplo disso: algum amigo seu, ou até mesmo você. Alguém pregou, alguém está do seu lado e falou assim para você: olha, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu tinha uma preocupação danada sobre a vida, super preocupado sobre tudo. E de repente eu encontrei Jesus no meu caminho e parece que tudo fez sentido. E de repente eu encontrei paz e hoje eu sou alguém que, sim, vive as minhas lutas, mas eu sou feliz. Você ouve aquilo, aí imediatamente Satanás coloca no seu coração, na sua mente, ele quer roubar a palavra de você, ele fala assim: conversa fiada, isso é coisa de religião. Esse negócio de religião é para os fracos. Gente bitolada, gente que... Pô, esse negócio de paz aí, duvido que vive paz. Deixa isso para lá. Acabou. A palavra não fez efeito. Não deu tempo de nada acontecer. Esse é o primeiro tipo de ouvinte da palavra de Deus. O primeiro grupo de pessoas que a parábola de Jesus está tentando ensinar que existe gente que ouve a palavra de Deus e rapidamente o diabo vem e rouba a palavra do seu coração. O texto continua, versículo 13. E ótimo, aqui o versículo 12 termina assim: para que ele rouba a palavra do seu coração, para que não creiam e para que não sejam salvos. Óbvio, ele quer permanecer com as pessoas, o diabo quer permanecer com as pessoas aprisionadas a ele. Ele não quer perder para o reino de Deus. Então ele faz de tudo para roubar a palavra da vida das pessoas. Versículo 13, assim. Agora sim, prometo que não grito de novo para você aí. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É um outro grupo, é um outro tipo de realidade espiritual. Gente que ouviu a palavra com alegria, com entusiasmo. Gente que, de fato, gostou do que ouviu sobre Deus. Gostou do que ouviu sobre Jesus, sobre a promessa do céu, a promessa de uma nova vida. Mas, por estar entre as pedras, ela não conseguiu fincar raiz. E nisso, como na vida é assim mesmo, as lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, e esse tipo de pessoa, de ouvinte, esse tipo de terreno, esse tipo de grupo, desiste. Desiste de viver uma vida com Deus, com a palavra, com Jesus. Porque acreditou muito mais na provação, na luta, na circunstância, do que no Senhor da vida.
É muito comum as pessoas ouvirem sobre o Evangelho e algumas igrejas, infelizmente, acabam que pregam o Evangelho de Jesus dessa maneira, prometendo mundos e fundos, prometendo vida boa, vida rica, vida bem-sucedida aos olhos, com relação à matéria, com relação às conquistas materiais. Essas pessoas, elas ouvem do Evangelho, ouvem da palavra, creem nisso que está sendo falado, mas elas não persistem, porque as aflições e as provações, elas virão, e elas não vão suportar, porque o evangelho que foi pregado por esse tipo de gente, ou o evangelho que eles mesmos criaram na sua mente, um Deus que eles mesmos criaram na sua mente, os decepciona. Fugindo um pouco desse tipo de mensagem pregada, há pessoas que compreendem Deus da sua ótica. E Deus não é um Deus de ponto de vista, Deus é o Deus da palavra. Então, quando esse Deus age diferente do que ela espera desse Deus, então ele abandona o Senhor. E tantas vezes você já pode ter ouvido de pessoas decepcionadas com Deus, de pessoas que, puxa vida, por que então que eu perdi fulano de tal que eu amava tanto? Por que Deus que você deixou que tantas milhares de pessoas morressem por conta do Covid-19? Perguntas como essas, aflições como essas, angústias como essas fazem com que pessoas se distanciem da palavra e da própria presença de Deus. Existe um outro tipo de terreno, um outro tipo de pessoa, um outro tipo de grupo, que está aqui no versículo 14. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Oh, eu fiquei impactado com esse versículo. O outro tipo de terreno é o terreno que a semente, que é a palavra de Deus, cai entre os espinhos. Esse tipo de gente, esse tipo de grupo, ouve a palavra de Deus, mas quando vão vivendo a vida, se perdem sobre o que é essa palavra de Deus, essa presença de Deus, o que é essa semente. Por quê? Por conta de 3 coisas que Jesus diz aqui. Preocupação, elas são sufocadas, os espinhos são preocupação com a vida, riquezas, esse desejo de riquezas, e são sufocadas também pelos prazeres da vida. Irmãos, isso é tão real que você pode olhar para o lado e ver gente que está vivendo exatamente assim. Que inclusive pode estar vivendo igreja local com você, que está vivendo esse sufoco, essa vida sufocada, essa vida que não tem respiro. Porque as pessoas estão achando que estão vivendo em terreno bom, achando que o seu coração é um lugar de terra boa, mas elas são pessoas que a semente caiu e a vida está preocupando demais, e essa vida são os espinhos, e essas pessoas, elas estão preocupadas demais com o que comer, com o que vestir, elas estão preocupadas demais em conquistar, em ser ricos, em conquistar algo mais, em ter aquele dinheiro a mais na conta, e fazer aquilo mais, aquela outra viagem, a conquistar aquele outro carro, pessoas querendo responder aos prazeres da carne,
Pessoas preocupadas demais com a terra, com essa era, com esse mundo, com essa geração. Preocupada demais com os filhos, preocupada demais com as escolas, preocupados demais com a violência, preocupados demais com tudo, e estão aprisionadas, estão sufocadas pelos espinhos da vida. Elas não conseguem ultrapassar esses espinhos. Elas são sufocadas, a semente morre, não se desenvolve. E o versículo 14 termina dizendo que essas pessoas não amadurecem. Elas não crescem. Aqui eu preciso fazer uma observação importante. Se você vive uma vida cristã, que você acha que você vive uma vida cristã, você tem essa convicção, e você ao longo dos anos não amadurece, não cresce, se você vive sufocado pelas pressões da vida, preocupações, medos, inseguranças, se você vive desejando as riquezas dessa terra, ou vive motivado pelos prazeres, você precisa repensar se o seu terreno é terra boa ou se o seu terreno está entre os espinhos. A conclusão é que se está entre os espinhos, se você está vivendo tão preocupado assim, você não está crescendo, e se você não está crescendo, você não está cumprindo o mandamento de Deus, que é para amadurecer, que é para crescer. Então talvez, não seja a palavra que está crescendo em você, mas seja aquilo que você acha que é a religião, ou aquela sua mentalização sobre o divino. Mas aí, Jesus encerra falando sobre o último tipo de terra, o último tipo de gente, o último tipo de grupo de pessoas que a semente cai, que é a terra boa. E aí, terra boa, frutos bons. É uma coisa depois da outra. Se a terra é boa, certamente há amadurecimento. Se há amadurecimento, os frutos vêm. E se a terra é boa, a semente que certamente é, os frutos serão deliciosos. Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. A terra é boa. A terra é boa. Se ela é boa, o coração é bom. E não é só bom, é também generoso. Uau, olha isso! O bom que Jesus está falando aqui está completamente relacionado à generosidade desse coração. E claro que se essa terra é boa, o coração é bom, é claro que ele vai ser generoso, porque ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o trabalho de amanhã, com o Covid. Ele não está preocupado com o que vai acontecer, se vai acontecer, se não vai. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado em reter para ele aquilo que não é do céu, aquilo que não é do eterno. Por isso que o texto fala, são aqueles que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm. Olha, existe um exercício aqui. É de ouvir a palavra e abraçá-la, e reter, e se apegar a ela, se agarrar a ela. Se agarrar à palavra, comer dela, crescer nela. O resultado de todo crente que vive de fato
absorvendo a semente, porque o seu coração é bom e generoso, porque ele não se apega, ele doa, ele dá, ele doa na igreja local, para os seus domésticos da fé, e doa para além deles, ele doa do bolso, ele sente, ele não está nem aí, ele vai doar, ele vai dar, ele vai oferecer, ele vai ofertar. O resultado é que dê fruto. Todo crente dá fruto ao longo da vida. E o texto termina: dá fruto com perseverança. É claro. Por que perseverar para dar fruto? Porque a vida é dura. Os dias são maus. Mas a semente é boa. Se a semente é boa, eu preparo o meu coração para receber a semente. Recebendo a semente, eu quero buscar ter um coração bom e generoso. E essas duas coisas andam juntas. Eu exercito o coração bom sendo generoso com as pessoas, com todos à minha volta. Retenho a palavra, dou fruto, persevero nela. São 4 tipos de pessoas, 4 tipos de gente que ouvem a palavra do Senhor, 4 tipos de reações, 4 tipos de formas de lidar com a palavra. Você precisa escolher quem é você nessa história. Só você pode dizer que tipo de gente é você. Se você é aquele que ouve e logo permite com que Satanás roube a palavra de você, você é aquele que a palavra veio e aí as preocupações da vida, as provas vieram e você não resistiu, abandonou. Você é aquele que está preocupado demais com a vida, com os prazeres da carne e com as riquezas, que não consegue amadurecer, ou você é aquele que tem um coração bom e generoso, que retém a palavra e por isso dá fruto com perseverança. Eu espero que você escolha a última opção. Faz essa oração para Deus. Deus, eu quero ter esse coração bom, preparado para a sua palavra. Eu quero perseverar, eu quero dar fruto. Eu quero ser bom e generoso. Eu quero doar do que eu tenho, dividir do que eu tenho com os outros. Eu não quero ficar só retendo para mim, eu não quero só eu reter, só eu ganhar. Eu quero ajudar a minha igreja local a propagar o evangelho, por isso eu vou ofertar, vou dizimar, eu vou contribuir com missões, vou dar ofertas regulares. Eu quero ajudar a minha igreja. Eu acredito no projeto da igreja, eu acredito que é uma agência do céu. Ela me abençoa e eu quero abençoar outros através dela. Eu quero ajudar o meu vizinho que precisa de ajuda. Eu quero fazer isso. Deus, me ajuda a soltar aquilo que me apega. Me ajuda a reter a palavra e somente a palavra, porque ela é eterna. Me ajuda a dar fruto. Me ajuda a perseverar. Essa é a minha oração para você. Eu espero que isso te alcance. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima.